para isso tudo é o corpo. O corpo é tudo. O corpo está sadio, está bom, eu estou bem, eu estou feliz, eu tenho tudo. Eu tenho o corpo, eu tenho tudo. Esse é o materialista. E tem uns indiferentes que caminham ao lado desses. Aquele que não se importa muito com o corpo e são indiferentes à questão espiritual. Eu estou aí. Estou indo. E nós devemos seguir o caminho. Mas não o caminho do meio, mas o caminho do bom senso. O caminho em que aproveita o corpo para podermos crescer, desenvolvermos, e utilizando o bom senso, de agirmos com o melhor desempenho, de utilizar o corpo não para macerar, para ganhar a espiritualidade, mas passar por situações difíceis, coisas complicadas, mas procurando ajudar o próximo, procurando ser mais fraterno, passando por sacrifícios, suplícios, e às vezes até situações em que está prejudicando o físico, mas para ajudar, com um fim útil de ajudar. Ou seja, nesse princípio está desenvolvendo aspectos e virtudes imprescindíveis para a alma, esse espírito que habita esse corpo. Apesar de estar maltratando o corpo, naquele momento, mas o objetivo, o fim, é nobre. O fim é necessário naquele momento. Dar de si para ajudar o próximo, dar de si para ajudar a coletividade. Então esse aspecto é interessantíssimo porque, como dissemos, como aprendemos, desenvolvemos esse conhecimento na doutrina espírita, o perispírito, a integração é tão forte do espírito com o corpo que às vezes nós nos enganamos, pensamos que nós somos esse corpo, que nós nascemos com esse corpo e esse corpo é único, então nós somos único, a nossa vida é única, a minha vida é só essa aqui, vou aproveitar melhor. E nós, atentando no Livro dos Espíritos, que nos faz compreender muito bem o Evangelho, nos dá outra amplitude do Evangelho, vemos que não é assim que processa. E não é assim que processa, não porque nós estamos falando, não porque a doutrina espírita está falando, não porque as obras básicas estão falando, mas vemos na ciência, vemos no mundo, vemos nas coisas e vemos nas pesquisas científicas dizer isso, mostrar isso. E nós sentimos isso, porque um sentimento, um afeto que temos para com uma pessoa querida, para um amigo, para um familiar, é tão forte que não se pode se perder ao apagar das luzes do corpo. Ao corpo deixar de ser animado por aquela alma que ali habitava e que sentimos uma afeição, que sentíamos um carinho, que denotávamos algum atributo especial para aquela pessoa. Não pode isso acabar. E não acaba realmente, continua. Continua porque nós sabemos e vemos na natureza que nada se perde. Se as coisas nada se perde, por que nós nos perderíamos, nós espíritos? Mas nos transformamos, nos desenvolvemos, nos ampliamos. E esse conhecimento, esse entendimento de cuidar do corpo e do espírito é imprescindível para vermos que devemos, enquanto estamos a caminho, utilizar bem esse corpo. Não causar nesse corpo viciações, prejudicá-lo, dar mais carga a esse corpo com peso do que não é necessário, pois o nosso objetivo, a nossa missão, o nosso compromisso, o nosso resgate nessa existência, que nós, de certa maneira, participamos desse traçar de ações e situações de nossa vida, nós participamos desse traçamento, é imprescindível que tomemos cuidado, tomemos conta desse corpo para que ele possa ter uma maior longevidade. E tendo maior longevidade, nós poderemos exercer aqueles aspectos as missões que temos conosco no caminhar da existência da vida. Mas, em contrapartida, se não fizermos isso, diminuímos a vida útil do corpo, automaticamente estamos cerceando a oportunidade de desenvolvermos, de mudarmos a página, mas caminhar com mais segurança, de mudarmos a página e partir para um outro degrau, para um outro lance, em que iremos ampliar o nosso conhecimento, nosso sentimento, e estaremos junto com aqueles que temos sentimento, mas mais do que isso, estaremos com eles, temos sentimento, mas com um sentimento bom, com um sentimento de paz, com um sentimento de harmonia, deixando para trás o egoísmo, a ambição, o ciúme, a inveja, tudo aquilo que nós sabemos muito bem que nos prejudica. Se não nos prejudica quando nos sentimos, nos prejudica quando alguém sente por nós isso. Somos afetados. Mas como sabemos que na ordem das coisas existe a lei de ação e reação e que ninguém passa por situações que não deva passar, mas se passa é para seu crescimento, para seu desenvolvimento, não como um castigo, mas como uma forma de sacudir para poder melhorar e ampliar. Sair daquela zona de conforto
Que muitas vezes nós ficamos numa zona de conforto, que está bom aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. E essa zona de conforto ela não é muito boa, não. Ela não é boa. Porque se sabemos que nossa caminhada é constante, se temos que progredir, se estamos parando na zona de conforto, nós estamos deixando de fazer alguma coisa. E se estamos deixando de fazer alguma coisa, alguém está fazendo. Nós não sabemos o que está fazendo, mas está fazendo. E está passando a hora, está passando a oportunidade. E nós estamos aqui para gerar oportunidade, aproveitar a oportunidade. Enquanto temos a saúde, enquanto temos o corpo, e mesmo que não tenhamos a saúde, mas ainda tem o corpo, vamos aprender com as dores do corpo, o quanto precisamos trabalhar, o quanto nós contribuímos para essa dor estar ocorrendo agora, e o quanto podemos reverter isto, porque isso vai se reverter em nosso comportamento, nossa ideia, nossa forma de agir, de pensar, e de entender as coisas e o mundo e o próximo com melhor entendimento, com melhor consciência. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra isso. E nesse capítulo aqui é interessante, nesses aspectos, né, o asceta, que para ele tudo é o espírito, o corpo é nada. E o outro, não, o espírito não, o negócio é o corpo. Eu tenho um corpo, tá bom para caramba, está com saúde, eu vou bem. Então vemos que não adianta macerar o corpo, prejudicar o corpo, querendo ganhar o quê? A purificação da alma. Porque sabemos que não é a alma que nos causa, ou que nos coloca num estado de impuro. É o contrário, é o nosso comportamento, a nossa forma de caminhar que vai repercutir no corpo físico que iremos obter na próxima existência ou nessa existência mesmo. Que podemos prejudicar, podemos ter um corpo sadio, mas a nossa forma, o nosso comportamento pode prejudicar e causar uma situação que nessa existência já fica mais carregado. Já tinha o peso, já tinha toda a circunstância e estamos pesando mais ainda. Então esse entendimento, esse trabalho que devemos fazer é por esse horizonte, é por esse caminho. Não é o caminho do meio, mas é o caminho do entendimento, da conscientização e do estudo. Isso aqui é ciência. É ciência de entender que se nada é por acaso, e se existe um equipamento, um aparelho tão perfeito, em que gastam bilhões e bilhões de valores para poder codificar uma célula, que dessa célula codificada irá isso ser tratado mais à frente para salvar vidas, para minimizar, poxa, o que vai habitar esse corpo tem um valor enorme. E esse valor enorme vai depender de cada um de nós. Uma boa noite a todos e que possamos continuar entendendo e compreendendo esses ensinamentos, mas mais do que isso, utilizando a nossa criatividade para saber equacionar esse entendimento à nossa vida, à nossa realidade. Que cada um de nós vive numa realidade, mas existe uma realidade maior, que é que cada um de nós está fadado à evolução, a desenvolver um papel. E esse papel, ele não começou quando nós nascemos nessa existência, e nem vai acabar quando esse corpo deixar de ser animado por nós. Vai continuar. Que possamos ter cada vez mais fé, mas uma fé raciocinada, através do entendimento e da compreensão. Uma boa noite a todos. Muito bem. Agora, na sequência, o Washington falou sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E na sequência nós vamos passar para a Valéria, vai falar sobre Livro dos Espíritos. Bom, queridos, boa noite a todos. Vamos aproveitar essa oportunidade. Hoje está convidativo mesmo, né? Para a gente ficar assim, quietinhos, essa chuvinha, que dá um soninho, uma preguiça, né? Aí a gente ainda está aí às vésperas de um feriado que a gente vai parar um pouquinho, então a gente já vai entrando sexta-feira à noite, já está todo mundo cansado, então está um clima propício para a gente ficar recolhido. E a gente tem a oportunidade de estudar a doutrina espírita, que, como o Washington disse muito bem, né? Nós sabemos, e isso é um fato, que cada um pode analisar que nós existimos, né? A gente sabe, a gente tem essa consciência de que nós existimos. Eu sei que eu estou hoje aqui num corpo, né? Eu sou um espírito, estou hoje aqui num corpo. Todos nós sabemos, a gente se reconhece, né, como espíritos. Mas o que é preciso entender, e a humanidade sempre ansiou por isso, nós já temos a doutrina espírita desde 1857, né, que ela foi codificada. Então, a terceira revelação de Deus para a humanidade já nos chegou aí já há mais de 150 anos. E hoje, né,
sempre todos esses esclarecimentos, tudo isso que a doutrina espírita, que os espíritos vieram revelar para Kardec, são leis de Deus. Essas leis, elas sempre existiram, não foram descobertas pelo espiritismo, sempre existiram. A reencarnação, ela sempre existiu, as leis de Deus, a lei do trabalho, a lei do progresso, ela sempre existiu. Só que no momento adequado, que nós espíritos já estávamos mais abertos, mais desenvolvidos, ela chegou para nos esclarecer, né? Não tem nenhuma moral nova, não. Se a gente pegar os ensinamentos de Jesus, que trouxe a segunda revelação, a gente vai ver que o espiritismo é uma consequência daqueles ensinos, porque ele falava adequadamente para aquela época, para nós que estávamos lá e que tínhamos uma capacidade diferente da que nós temos hoje. Então hoje nós já temos essa capacidade, e mais do que nunca, nós, encarnados nesse momento aqui na Terra, estamos precisando, a humanidade anseia por esses esclarecimentos, de que nós somos espíritos, né? A gente estava aqui falando aqui, antes de começar, tanta violência que nos cerca, a gente liga a televisão o tempo todo, pessoas assassinando crianças, e ele estava me falando aqui de um pai de um filho que se aborreceu com os pais, porque os pais estavam cobrando para ele ser mais responsável, ele se aborreceu, foi lá e matou os pais. Por que essas coisas acontecem? O que está faltando para nós entendermos isso tudo? E esse esclarecimento é imprescindível, esse equilíbrio que a gente tem que buscar entre o corpo e o espírito, porque nós temos as nossas necessidades, nós temos a nossa natureza animal, que são as necessidades do corpo, e nós sabemos pela nossa inferioridade que elas falam muito alto, a matéria pesa, essa influência da matéria sobre o espírito, ela é muito grande. Mas por outro lado, nós temos também a natureza espiritual. Nós não somos um corpo com o espírito, nós somos espíritos habitando corpos. É diferente. Entender todo esse mecanismo é muito importante, porque a gente aprende a cuidar do corpo, como o Washington disse muito bem, não adianta a gente se voltar só para o culto, é o que a gente vê também, não é? Hoje em dia, tem que ser, para você ser aceito, você tem que entrar nos padrões, você tem que morrer de fome para ser magra, para ser aceita pela sociedade. Você, se está um pouquinho acima do peso, ou se você não está ali dentro daquele padrão, você é classificado como feio. Que conceitos são esses? Conceitos do mundo, conceitos da matéria.